Olá, mulheres de fé! Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio, nosso podcast Reconectadas com Deus. E estou muito feliz. Eu sou a missionária Tárcia Trindade e estou aqui para te convidar para estar comigo, trilhando uma jornada essencial para nossas vidas, que é estar aos pés de Jesus. Antes de eu te falar o propósito, como vai ser esse podcast, o direcionamento que Deus me deu para que eu pudesse estar fazendo esse podcast, eu quero te fazer um convite, um desafio, para que você envie para aquela primeira amiga que vier no teu coração, na tua mente. Ou seja, só precisa de uma amiga. Envia, porque eu tenho certeza que você, juntamente com esta pessoa, com esta amiga, serão muitíssimo abençoadas com tudo que deve transbordar através desse podcast, onde vamos parar para escolhermos, ouvir o direcionamento de Deus e termos uma profunda intimidade com Ele. Convido vocês. Agora eu quero a sua atenção para juntas refletirmos em uma passagem bíblica muito conhecida, que é a passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e o versículo 39 ao 42, que diz: E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando, disse: Senhor, não se dá conta que minha irmã deixe servir só? Dize que vinha me ajudar? E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte e não será tirada. Se você parar e observar como está a sua rotina, você está na posição de Marta ou de Maria? Sabemos que estamos num tempo muito desafiador, né? E estamos numa geração de Marta, mas Deus nos chama para nos posicionarmos como Maria. Esta é a chamada, a convocação de Deus para nossas vidas. Eu sei que não é fácil. Um tempo desafiador, onde eu, por muitas vezes, eu fui Marta no início da minha fé, da minha caminhada. No início da minha comunhão com Deus. Né? Muitas vezes a gente está assim, a gente só fala de Deus, mas a gente não desfruta de um relacionamento, de uma conexão intensa com Ele. E eu, por muitas vezes, eu me comportei como Marta. Eu estava ocupada com muitas tarefas, com trabalho, com a vida secular, com o ministério. E hoje, neste dia, eu estou gravando aqui esse podcast para vocês. Eu estou desde as 5:30 da manhã acordada. E eu precisei o quê? Escolher, reservar uma boa parte desse dia para gravar esse momento. Para me conectar com Deus, receber o direcionamento do que Deus queria para esse primeiro episódio do nosso podcast. Que assim como o nome do podcast veio do coração de Deus, assim também o primeiro episódio do podcast veio do coração de Deus. Que é justamente essa passagem, Marta e Maria. A geração de Marta, mas Deus nos convoca, nos chama para nos posicionarmos como Maria. Aleluia. Então, pode não ser fácil, mas você vai ver que você vai conseguir, mesmo com tantas tarefas, tantas funções, né? Onde muitas mulheres são
pai e mãe, avós, tias, empresárias, empreendedoras, jornada dupla. Só em falar a gente já cansa, né? Só em acompanhar você na sua rede social, né? Tem pessoas que já cansam só em olhar sua rotina. Mas eu te convido, vamos desacelerar, vamos escolher a boa parte. Venha estar conosco nesse podcast. Tenho certeza que você vai crescer poderosamente na sua vida espiritual, na sua conexão diária com Deus. Porque não é só um momento, não é só um período, não. Eu quero te convidar para você realmente ter uma conexão diária com Deus. Resgatar essa conexão. Que muitas vezes essas atividades, essas demandas, essa sobrecarga, muitas até largam do trabalho, mas o trabalho não sai dela no dia, porque o trabalho acompanha ela naquela rotina. Então ela larga do trabalho, do espaço físico, mas o trabalho acompanha ela, porque ela não sabe separar o momento. E foi isso que Jesus estava preocupado com Marta. Jesus tinha relacionamento com essa família, Marta, Lázaro e Maria. E todas as vezes que Jesus chegava naquela casa, Marta estava ansiosa, Marta estava fadigada. E nesta passagem, quem convidou Jesus foi Marta para estar na casa deles. Foi ela que convidou o mestre para entrar naquele dia. E ela foi o quê? Para a cozinha, preparar as comidas, preparar... Eu quero crer que Marta, antes do galo cantar, Marta já está de pé. Então, como é o exemplo de muitas mulheres no nosso dia. Elas acordam antes do despertador, antes do galo cantar, elas já estão de pé. Por quê? Tem que colocar a menina para a escola, tem que preparar o almoço da semana. Não é nem do dia, é da semana. Né? Então, eu creio que muitas donas de casa vão estar aqui escutando esse podcast e você vai se identificar com algum momento que você está como Marta. Mas Deus te chama para ser Maria. Deus te chama para escolher a boa parte. Né? E o que é que acontece? Jesus preocupado com Marta, como Ele está preocupado comigo e com você nesses dias, nessa geração. Ele está dizendo o quê? Marta está muito fadigada, muito sobrecarregada, filha. Uma coisa é necessária. Faz como Maria. Venha aos meus pés. Escolha a boa parte, porque essa não será tirada na tua vida. Tenho certeza que está fazendo todo sentido para você esse podcast. Porque assim como Deus falou comigo, né, tempo atrás, eu estava naquele ritmo acelerado de Marta. E às vezes a gente pensa que está produzindo, mas a gente não está produzindo. Às vezes a gente está só se cansando. Às vezes a gente não está produzindo como deveríamos produzir naquele dia, naquele serviço, naquele determinado propósito que Deus tem para nossas vidas. E quantas mulheres a gente não conhece que estão afadigadas? Estão afadigadas, né? Estão afadigadas com tantas atividades, tantas cobranças, ou da parte do esposo, ou da parte dos filhos, ou delas mesmas, se cobrando um excesso, se cobrando fora que elas podem entregar. E muito além do que elas já estão oferecendo com muita excelência. E elas sempre estão com aquela culpa que não está fazendo o perfeito, que não está fazendo demais, uma cobrança excessiva. Quantas mulheres estão adoecendo com esse excesso essa sobrecarga? Né? Onde também a palavra de Deus, ela fala o que com a gente? Que não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Ô mulher! É por isso que Deus está nos convidando para escolhermos a boa parte. Por quê? Porque nós vamos saber administrar
dia após dia, sem esse excesso de preocupações, sem esse excesso de sofrimento, de angústia, desnecessárias, preocupações. Já está dizendo aqui, ó, preocupações. Você está dizendo, Marta, tu estás muito preocupada, Marta. Tu está muito distraída, Marta. Ou seja, você está gastando energia, se preocupando desnecessariamente. Porque uma coisa só é necessária para esse dia, Marta, para esse momento que eu estou aqui, na tua casa. É estar aos meus pés. É escolher a boa parte como a tua irmã, Marta. Então, Jesus estava preocupado com Marta. Jesus está preocupado comigo e com você. E Ele deseja carinhosamente, assim como Ele repreendeu Marta de forma carinhosa, de forma suave, né? Ele diz: estás ansiosa, filha, e fadigada. Escolhe a boa parte, que essa jamais será tirada de nós. Amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ao abrir os olhos neste dia, a cada dia, quais têm sido tuas ocupações nas primeiras horas do dia? Será que você tem agradecido ao Senhor por ter dormido e acordado? Porque quantas pessoas não acordaram neste dia? Ou você tem pego o celular, já está aquele contato direto com a tela, que é comprovado que é muito prejudicial nos primeiros minutos do dia, né? É comprovado, dado da saúde. E o quanto tem atrapalhado também a produtividade daquela pessoa naquele dia. Um dia fique produtivo, viu? Então, você pega o celular, você vai escutar um noticiário, né, trazer cheio de informações, já vai deixando o seu dia ali perturbado, você já vai sair de casa ansiosa, preocupada com os noticiários, que são muitas vezes os piores do dia, né? Logo cedo, ao arraiar do sol. Ou você tem reservado os minutos com qualidade para tomar um café da manhã com a sua família. Primeiramente, agradecer a Deus porque acordou, fazer seu devocional, seu momento, seus minutos de ouro daquele dia, para se conectar com Deus, para se conectar com o Criador que preparou um novo amanhecer para você. Desfrutar de um momento de mesa, de comunhão com a sua família. Um café que você é merecedora, é merecedor. Quantas pessoas também não se alimentaram e não têm um alimento do dia. E você pode, não sei o que você gostaria de comer, mas você tem um alimento do dia. Então, há várias maneiras e atitudes no nosso dia a dia para se conectar com Deus, através da nossa gratidão, através das nossas palavras de gratidão, através das nossas atitudes de gratidão, de valorização, tudo que Deus tem nos dado. Isso é uma maneira também de se conectar com Deus. Olhar para o céu, contemplar a natureza, ouvir os pássaros, os cantos dos pássaros. Isso é se conectar com Deus. Se conectar com a natureza, se conectar com a criação, é se conectar com o próprio Deus. Verdade, contemplar o mar. Quantas pessoas têm o privilégio de morar à beira-mar e não contempla essa natureza, não tem tempo. Acorda naquela correria, naquela agitação e muitas vezes não retorna no final do dia para casa. Infelizmente. Quantas pessoas não chegaram ao final desse dia? Porque falta conexão com Deus. Ela não lembra nem de pedir para Deus guardar a sua entrada, guardar a sua saída,
livrar de um acidente, livrar de um atropelamento, livrar de uma tragédia, livrar de um desabamento. Ela tá uma correria tão grande que muitas não sabem nem para que está correndo nessa vida. Né? Eu mesmo tive essa experiência, uma vez voltando ao trabalho, e olhando ali, um grupo corria para um lado, o outro grupo corria ao sentido contrário, e eu disse assim, meu Deus do céu, eu não estava entendendo porque não tinha nada personalizado, uma camisa personalizada. E Deus falou comigo, sabe o quê? Muitos estão assim, nessa correria, desenfreados, sem propósito nenhum de vida. Eles correm tanto, elas correm tanto, mas elas não sabem nenhum motivo por quais elas estão correndo. E muitas vezes muitos estão assim. Trabalha, paga para trabalhar, está se matando, está em 2, 3, 4 trabalhos para viver? Não, porque nem elas estão desfrutando do que elas estão trabalhando. E a Bíblia diz também que todo aquele que não desfruta do seu trabalho é tolo, é tola. Por quê? Porque nós precisamos de descanso, nós precisamos descansar, nós precisamos desacelerarmos. O próprio Deus descansou ao 7º dia. Por quê? Porque nós precisamos ter essa comunhão. Deus, o próprio Jesus, ele não precisava, ele era 100% homem e 100% Deus. Mas como 100% homem, ele precisava desse tempo de conexão com o Pai. Tem maior exemplo do que esse? Jesus encarnado aqui em nosso meio, em carne. O Verbo se fez carne e nos mostrou o quanto necessitamos dessa conexão com o Pai. Quantos milagres Jesus operou? E ele o quê? Se recolhia e ia para o seu momento com o Pai. Ele sendo o próprio Deus. Não tem maior exemplo do que Jesus. Do quanto precisamos nos conectar com o Pai. Do quanto somos, como é o ar que nós respiramos, essa conexão. Você pode não perceber isso, mas a conexão que nós precisamos ter com o Pai é como esse ar, que muitas vezes quando falta as pessoas ficam desesperadas. É o ar que nós precisamos para ter sentido a nossa vida. Nesses dias tão difíceis, tão disputados, tanta violência, tanta gente, com tantas monstruosidades, nós precisamos se conectar mais com o Pai. Será não? Talvez também, plena convicção que o motivo de muitas pessoas estarem irreconhecíveis em seus comportamentos de formas desumanas é a falta de conexão com Deus. E depois de tudo que você escutou, desse despertamento de Deus para nossas vidas, nos convidando a ser Maria, posicionar como Maria, missionária Tassiana, como eu posso ser Maria diante de tantas atividades, diante de tanta coisa que eu me identifiquei nessa sua fala? Deixa eu te dizer, vamos fazer um contrato? Quero fazer um contrato, um acordo com você. Prometa que a partir de hoje você vai mudar os seus hábitos nas primeiras horas do dia. Ou seja, se você é igual a mim, que muitas vezes o celular debaixo do travesseiro. Eu sabendo que tem pessoas que estão se identificando aí, né? Como eram meus hábitos anteriores, há muitos anos atrás. Então, o que é que eu fiz? Tira o celular debaixo do travesseiro, às 2 horas do dia, coloca o celular para despertar, num horário que você deve dormir as suas 8 horas de sono, para você ter um sono do justo, um sono adequado. E aí você vai acordar, e nas primeiras horas você abre os olhos, não é correr para o celular. Calma, o teu cliente espera o orçamento daquele dia. Calma. Você acordou, primeiramente agradece a Deus porque você acordou. Vai escovar os dentes, vai lavar o rosto, vai tomar um banho,
Vai tomar teu café, tua xícara, pega a tua palavra, pega a Bíblia, vai meditar nas primeiras palavras. Às vezes não. Deus, muitas vezes, Ele quer nos aconselhar assim que a gente acorda, através de um louvor, de uma palavra, que muitas vezes a gente perde o direcionamento de Deus naquele dia. A resposta que você está esperando. Porque você já começou o dia conectada de forma errada. Comece o dia conectada da forma certa, assertiva, conectada com Deus, com aquele que já sabe como é que vai ser o final do teu dia, com aquele que já preparou tudo para o seu dia. As pessoas certas, os encontros certos, as sociedades certas, as respostas certas. Porque a palavra de Deus fala, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa é dos lábios do Senhor. Então, confia quando a gente começa o dia conectada com o Pai. As respostas certas para este dia virá dos lábios do Senhor para você. Então, eu quero que você possa depois compartilhar comigo esse testemunho desse acordo que a gente vai estar fazendo aqui. Desse acordo santo, que tenho certeza que vai ser um despertar na tua vida espiritual, na tua conexão com Deus. E eu quero que você responda lá, viu, no meu direct, no meu Instagram, tá deixando aqui o arroba, né? No meu direct, aqui no canal do YouTube, no meu WhatsApp. Quero que você responda, missionária, eu estou conseguindo me posicionar como Maria. Vou ficar muito feliz, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ser Maria.